Isso é uma proporção não aceitável. Começou? Oi, bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia, Boker Tov. Mazel Tov para a família Gottlieb, para a família o Leborato. Olha, Richard, dá um retorno para a gente. Bom dia, gente. Vamos escutar aqui, vamos começar o estudo. Só está funcionando para fora. Richard, tenta consertar o microfone que eu vou dando seguimento aqui. Gente, vamos começar o estudo, do tradicional estudo comunitário. Toda quinta-feira nós fazemos isso aqui. E hoje a gente tem o grande prazer de receber o Marcelão, né, o famoso Marcelão. E ele é um advogado, né? Essa qualificação nunca posso esquecer. O ex-blogueiro da Razit, tá? Talvez a mais importante de todas as qualificações. Movimentos juvenis sempre. E o Marcelo, ele é um advogado, ele mora em Israel, ele é o conselheiro jurídico da VIX.com, né? Muito bacana, continua muito bom. E, enfim, hoje nós vamos falar da Parashá Shoftim, tá? Shoftim, eu acho, assim, como sugestão, acho que deveria ficar até em loop lá em Israel, lendo Shoftim até resolver o problema, né? Mas é uma Parashá que realmente muito oportuna para o momento de Israel, né? E acredito que a gente vai ter uma boa discussão sobre isso agora. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o convite. E a Parashá está contigo. E, mais uma vez, Mazel Tov a toda a família que está aqui alegremente, né, fazendo dessa sinagoga mais feliz. Tá? Valeu, muito obrigado. Agradeço o convite aqui de fazer essa discussão no Bar Mitzvah do Davi. Muito feliz de estar com a família e entre amigos. Como você falou, acho que é como se a gente tivesse um arqueiro que estivesse desenhando o alvo depois de atirar a flecha, né? A gente para Shat Shoftim para discutir essa questão que está acontecendo mais alto. Para discutir essa questão que está acontecendo em Israel agora, essa proposta de reforma judicial. E eu acho que vai ser legal. Parashat Shoftim, ela fala muito sobre justiça, né? Como construir uma sociedade mais justa, uma divisão entre os poderes mais justos, uma forma do executivo, né? Do líder da sociedade, dele ter atitudes mais justas. E a palavra, né, justiça, é uma palavra muito difícil de você definir, tem diversas concepções e entendimentos. Eu me lembro que quando eu estudava na faculdade aqui no Brasil, em Introdução ao Direito 1, a gente discutia isso, e eu trouxe aqui algumas, antes da gente entrar realmente no estudo, algumas definições que eu me lembrei que a gente falava que era justiça, né? Justiça é diferentes concepções de distribuição da justiça. Justiça pode ser igualdade absoluta, né? Cada qual a mesma coisa. Justiça é todas as pessoas serem tratadas igualmente. É uma forma de entender a justiça. Você também tem a meritocracia, que é uma visão que busca tratar as pessoas de acordo com seus méritos intrínsecos. Tem a justiça, que é a igualdade de resultados, que é, nesse critério, os resultados da ação são o foco principal. É o contrário da meritocracia. Você tem a igualdade, a justiça, que é a igualdade da caridade, as necessidades. A justiça se baseia em atenuar o sofrimento decorrente das necessidades não atendidas das pessoas. É o que é o entendimento do estado de bem-estar social. Você também tem a justiça aristocrática, né, que é a justiça segundo a posição. É justo o rei receber o que é o direito do rei, o ministro receber os direitos, né, e os deveres dos ministros. Segundo a posição social. E você tem, por último, que eu me lembre, também a justiça formal, igualdade formal, que a justiça é o que a lei diz que é justo. E são diferentes concepções de justiça, de distribuição de justiça, e elas não são mutuamente exclusivas, elas podem até coexistir e até se contrapor em situações específicas. O que a gente vê acontecer em Israel hoje
é uma nova discussão sobre o conceito de justiça, né? O que é justo? A percepção que eu tenho é que o instinto de justiça do atual governo e daqueles que apoiam a proposta de reforma judicial é a permissão inequívoca para fazer valer a sua vontade, sem qualquer limitação. Eles foram eleitos, então nada mais justo do que fazer prevalecer a vontade da maioria. Aqueles que são contra a reforma acreditam que a justiça, justo, seria a manutenção e existência de mecanismos que permitam que indivíduos sejam protegidos do governo, do poder do governo. E é esse o embate que a gente tem hoje em Israel. Esse é justamente o embate sobre o que é justo, né, para um lado e para o outro. Mas eu quero fazer uma pausa agora, por um breve momento. Vou interromper a análise das narrativas retóricas e os anseios dos apoiadores da atual reforma e daqueles que se opõem a ela. O meu objetivo agora é fazer uma pequena análise da realidade dos fatos e da atual estrutura e arcabouço legislativo do país. Eu sei que vocês estão muito animados para discutir sobre o arcabouço legislativo de Israel, mas que, na minha opinião, é o que levou a esse momento tão delicado na vida israelense. E a realidade, para dizer o mínimo possível, é muito estranha. E se a gente entender essa realidade, a gente vai poder discutir entre a gente, até mais tarde, com mais embasamento, se o que a gente vive hoje é um momento de quebra ou de criação. Quão pessimista a gente tem que estar com o que está acontecendo no país e se existe alguma razão para a gente ser otimista. O que a gente vive hoje é decorrência de uma expressão inventada, né, que se chama fracasso da estrutura constitucional do país. Calma, eu vou explicar onde eu quero chegar. Esse é um termo inventado, como eu falei, que vocês não vão encontrar nos livros de direito. Entretanto, é uma expressão que eu acredito que vai facilitar o nosso entendimento e o meu ponto de vista. Esta expressão, fracasso da estrutura constitucional, indica que Israel se encontra num limbo constitucional, uma estranheza constitucional. No Brasil, a gente está acostumado a viver num país com uma constituição formal, né? É uma lei magna, é uma lei que está acima das outras leis. Para entender o que é uma estrutura fracassada, a gente tem que entender o que seria uma estrutura constitucional de sucesso. E a estrutura de sucesso diz o seguinte: existem leis e existe Constituição. Para que servem as leis? Para muitas coisas. Parte da centralidade do que as leis fazem é limitar o comportamento dos cidadãos, né? Você deseja dirigir acima dos 180 km por hora? Não pode. Por que não pode? Porque existe lei. Você quer aproveitar todo o seu salário sem dar nada de imposto para o Estado? Desculpa, não pode. Por que não pode? Porque existe uma lei. O Ilan quer construir um apartamento, uma casa na praia do Leblon? Não pode. Por que não pode? Porque existe uma lei. A lei limita o cidadão. E o que faz uma Constituição? Muitas coisas. Mas a centralidade do objetivo da Constituição é limitar o comportamento das leis. Trata-se, portanto, de uma lei que limita as outras leis. Uma lei, numa democracia, não pode ferir os direitos de uma minoria. Uma lei não pode permitir que um poder se intrometa na competência do outro poder. Então, se a gente deseja reduzir esse pensamento em apenas uma frase, lei limita o cidadão e Constituição limita a lei. E eu acho que essa explicação é a explicação mais sucinta da diferença entre a lei e Constituição. E, obviamente, e consequentemente, não é perfeita. Mas, de todas as formas, fica comigo, continua comigo que vocês vão entender. E agora Israel. Em Israel, há um entendimento aceito pela sociedade que a gente possui um tipo estranho de Constituição, a chamada Constituição informal. É um efeito colateral de uma decisão que veio lá de 1953, e depois a gente pode até falar mais sobre isso, mas que estabeleceu que no país existem leis normais, leis regulares e leis básicas. Com o tempo e através dos anos,
fundamentalmente, no início dos anos 90, se estabeleceu ainda o entendimento de que as leis básicas teriam status de lei constitucional. Então, beleza, né? A gente tem lei que limita o cidadão e as leis básicas constitucionais que limitam as leis, não é isso? Quase. Existe um pequeno problema. As leis básicas as constitucionais em Israel, que deveriam limitar as leis regulares, são, no entanto, leis regulares, sem nenhum procedimento diferenciado para sua promulgação, sem um quórum qualificado, sem um procedimento especial. E é justamente a isso que eu me refiro, que é um fracasso da estrutura constitucional. Procedimento especial não é apenas uma questão técnica, burocrática. O termo procedimento, quando a gente fala em estabelecer leis que limitam leis, não é algo técnico. É o ponto central que distingue o verdadeiro anseio e desejo de um povo. De forma lógica, uma lei com status superior deveria conter um procedimento diferenciado, especial, deveria ser feito, elaborado com mais atenção, mais carinho e, sem dúvida alguma, com um amplo consenso dentro da sociedade. Não é isso que acontece em Israel. A Constituição tem uma posição hierárquica superior em comparação com as leis ordinárias. E a situação de estranheza constitucional em Israel reflete o fato de que as leis básicas, que possuem esse status, são criadas e alteradas através do mesmo procedimento de qualquer lei regular. Então, numa estrutura constitucional de sucesso, a Constituição está acima de todos os braços do poder. O Executivo, o Legislativo, o Judiciário estão subordinados à Constituição. Mas será que essa subordinação acontece em Israel? Não. Por exemplo, no parlamento, né? Na Knesset. O que acontece quando a Knesset deseja alterar uma lei básica? O que precisa ser feito? O procedimento é equivalente à alteração de uma lei comum, não constitucional. E a verdade é que a Knesset já fez isso algumas vezes. E muitas dessas alterações aconteceram para solucionar problemas políticos pontuais. Temos até um exemplo recente e um exemplo recente. Um exemplo recente é no ano de 2020, quando o Gantz e o Benjamin Netanyahu eles iam dividir o poder, né, numa rotação. Na época do corona, se decidiu que eles tinham um impasse político e se decidiu que o Benjamin Netanyahu ia começar no poder e logo depois de 2 anos o Gantz ia assumir. Só que o Gantz não confiava no Benjamin Netanyahu, ele não confiava que ele ia cumprir o acordo, e então se mudou uma lei básica, a Memshal, o governo, e inventaram ali uma posição de primeiro-ministro alternativo. Tem-se, então, uma mudança numa lei básica, constitucional, para solucionar um problema de confiança entre 2 agentes políticos. Algo pequeno, específico, temporário. Percebam um fracasso estrutural. Leis básicas que deveriam controlar o comportamento dos legisladores são, na verdade, controladas por eles. Se os legisladores controlam as leis básicas que deveriam controlá-los, o entendimento é claro. Nenhuma lei limita de verdade o poder legislativo. E o poder judiciário, será que ele é subordinado à Constituição? A gente tem a mesma falha estrutural. Desde o início dos anos 90, com a chamada Revolução Constitucional, que a gente também pode discutir depois, se vocês quiserem, o Poder Judiciário afirmou que ele poderia cancelar leis comuns que estivessem de encontro ou entrassem em choque com as leis básicas. Portanto, o instrumento que permite o Poder Judiciário cancelar leis regulares é uma lei básica que dá a ele esse poder. Em 2018, muito recentemente, logo após a promulgação da lei básica Roca Leão, a última lei básica que foi promulgada, a Suprema Corte foi instada a discutir a constitucionalidade da lei. Nessa ocasião, se decidiu que a lei básica era, de fato, válida e constitucional. Entretanto, no momento que a Suprema Corte aceita pela primeira vez discutir a constitucionalidade de uma lei básica, o que se tem é que existe um poder
Poder Judiciário sem qualquer limitação, uma vez que ele pode cancelar não só leis regulares, mas também qualquer lei básica promulgada pelo Legislativo, sem um procedimento específico para isso. Ah, Então, entendi. vamos entender o quadro atual. Se o legislador está acima da lei básica e pode alterar as leis de formas simples e rápidas, se o Poder Judiciário está acima da lei básica, podendo cancelá-lo de forma simples, rápida, sem quórum ou procedimento especial, temos, então, que a lei básica, que deveria limitar os ramos do poder, é, na verdade, limitado por eles. Só colocando uma figura ilustrativa, é como se fosse um... Hoje em dia a gente tem esse problema tecnológico, que a gente fica muito tempo no celular, e a gente tem aplicativos que podem limitar o nosso tempo no Instagram, no WhatsApp. A gente bota lá 2 horas para eu ter esse tempo e vai me limitar. O que acontece quando está chegando perto dessas 2 horas? A gente vai lá nos settings, né, nas configurações, e bota mais 2 horas. Então, o aplicativo que deveria limitar o nosso comportamento, na verdade, é a gente que limita ele, né? Não funciona muito bem. Essa estranheza constitucional não começou agora com a reforma, a proposta de reforma, e não começou com a Revolução Constitucional de Israel. O nascimento dessa estranheza nos remete ao dia 1, mês 1, do estabelecimento do Estado de Israel. Mais uma figura ilustrativa, né? Quando você vai jogar um jogo, a gente vai jogar futebol. A gente não tem como começar jogando futebol sem estabelecer quais são as regras do jogo, né? Fazer leis é um jogo sério, como se joga um jogo de futebol. Primeiro você faz as regras, mesmo que seja amador, né? Você estabelece qual vai ser o número de jogadores, o limite do campo, quantas bolas vão ter no jogo, o que é um gol. Depois que a gente estabelece as regras, a gente pode se preocupar com a estratégia, jogadas ensaiadas, posições em campo, quem será o capitão, mas antes a gente faz as regras. E assim funciona, ou pelo menos deveria funcionar, as democracias constitucionais. Quando o Estado é formado, a gente estabelece as regras do jogo. Os Estados Unidos foram assim, a gente sabe, tem a Comissão Constitucional lá, feita em Filadélfia, antes deles começarem a fazer as leis, sentou-se numa comissão e decidiu como é que o jogo ia ser jogado, como é que ia ser a divisão dos poderes, como uma lei constitucional ia ser feita. Mesmo caso na Índia, e a Índia é parecido com Israel, que tem essa questão étnica muito forte, né? Israel, era esse o planejamento. Tem uma parte da Declaração de Independência, que muito pouca gente conhece, mas que fala assim, eu peguei aqui esse trecho: nós declaramos que a partir do término do mandato britânico, à meia-noite, e até o estabelecimento dos devidos órgãos eleitos do Estado, em concordância com uma Constituição a ser elaborada pela Assembleia Constituinte até o dia 1º de outubro de 48, o atual Conselho deverá atuar como Conselho Provisório, e aí vai. Ou seja, na Declaração de Independência, se falava da gente se juntar para fazer uma Assembleia Constituinte. Em janeiro de 1948, os cidadãos de Israel eles foram votar. E eles escolheram a Assembleia Constituinte, que teria a função de fazer a Constituição e fazer as regras do jogo. Depois de fazer a Constituição, a obrigação deles era se desmanchar e convocar novas eleições para a Knesset. Isso nunca aconteceu. Ben-Gurion falou, olha só, tudo bom, concordo que a gente precisa fazer a Constituição, mas por diversas razões não teve como. Teve guerra, os ortodoxos eram contra uma Constituição, porque era uma lei superior à lei da Torá, e você precisava de uma união. Ben-Gurion também achava que não era o momento de fazer uma Constituição sem a maioria do povo judeu em Israel. E então, a gente começou a jogar o jogo sem definir quais seriam as regras. Então, essa última lei que passou em Israel agora, que é uma parte pequena desse pacote de reforma judicial, que é o cancelamento do argumento de razoabilidade,
foi uma mudança numa lei básica, ou seja, o Poder Legislativo, Knesset, passou uma lei, como aprova uma lei comum, dizendo que o Poder Judiciário não poderá mais cancelar decisões do Executivo. E essa decisão, essa lei, agora vai ser julgada pelo Poder Judiciário, que também não pode cancelar essa lei. Então, você fica nesse jogo de gato e rato, e que pode gerar uma quebra real, né, de uma briga entre os poderes, e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, a minha visão é que existe uma real necessidade de uma reforma do Poder Judiciário, existe a necessidade da criação das regras dos jogos. Certamente, a proposta de reforma, como foi colocada no início do ano pelo governo, não vem para preencher esse vazio ou para solucionar a questão. Ela apenas continua o mais no mesmo. Eles vão legislar uma lei básica, constitucional, várias delas, como se fosse uma aprovação sem amplo consenso, e o Poder Judiciário, que não é limitado também dentro das regras dos jogos, tem o direito e poderá até mesmo cancelar essas leis. E aí, a gente chega nesse momento que eu falei no início, que a gente tem que decidir e pensar se esse é um momento de quebra, né? Como é que vai ser esse conflito entre os poderes? O que acontece? Porque imagina se eles decidem mudar agora a comissão de escolha de juízes. A oposição se recusa a votar essa lei, eles ganham de 64-0, 64 é o número da colisão. Digamos que a lei passe e eles escolham um novo juiz. É uma lei, né, foi passado pelo Knesset, passou com 64-0, escolheu novos juízes. Essa lei vai para o Poder Judiciário, o Poder Judiciário cancela essa lei. A comissão se junta, escolhe o juiz, e o cara que foi escolhido quer ir trabalhar. Chega no tribunal na segunda-feira para trabalhar. O cara que organiza, ele precisa de um gabinete, ele precisa de trabalhadores, ele precisa de uma estrutura. Quem que o cara que organiza o tribunal vai respeitar? O Poder Legislativo, que aprovou a lei, ou o Poder Judiciário que cancelou essa lei, essa escolha de juízes? Aí o cara fala assim, bom, eu vou respeitar o Judiciário, mas o escolhido como juiz quer trabalhar, ele foi escolhido. Ele está embasado numa lei, ele vai chamar a polícia. A polícia tem que escolher quem que ele vai atender, o Poder Legislativo, Executivo ou o Poder Judiciário. Ou seja, é uma quebra muito grande. E dentro dessa quebra, a gente pode também entender, talvez, com tudo que está acontecendo, numa visão otimista, é que se existe o entendimento que agora é necessário a gente criar as regras do jogo. Quando se decidiu lá atrás não criar as regras do jogo, jogar o jogo e vamos embora, o que se fala é que se criou ali a israelidade, né? E é beseder, vai que vai dar certo. E a verdade é que a gente tem que se pergunta hoje, como que deu certo até hoje, sem essa criação de regras do jogo? E a verdade é que deu certo e agora não dá mais. Então, talvez esse seja um momento que a sociedade entenda que a gente precise criar as regras do jogo. Uma Constituição, ela nasce muitas vezes no início, né, no nascimento de um país, ou num momento de quebra. Aqui no Brasil a gente teve a ditadura militar, logo no final a gente até hoje vive a Constituição de 1988, que foi logo após um período de quebra de um reacordo, né, um novo acordo dentro da sociedade. E essa é a visão otimista que algumas pessoas têm em Israel. Não é fácil, mas eu acho que é possível. Essas são as palavras assim, que eu preparei para falar. E que palavras, hein? se existe um procedimento específico para... A questão é que, como a primeira Knesset ela recebeu o poder para ser a Constituinte,
ela vai passando esse poder para todas as outras, os outros parlamentos. Toda a Knesset que é formada é também uma Assembleia Constituinte. Por isso que ela tem o poder de promulgar e legislar as leis básicas, que foram legisladas durante todos esses anos. Não tem um procedimento especial para essas leis básicas. Não, primeiramente, assim, que palavras, né? Muito obrigado mesmo pela sucinta explicação sobre o que acontece e sobre essa necessidade, sobre que eu não tinha essa perspectiva de que a coisa não tinha sido resolvida, né? Aqui no início a gente falou assim, vai dar certo. A questão é em que proporção as coisas dão certo. Tem proporções que não são aceitáveis, proporções pequenas de acerto. Aí te coloco uma pergunta, assim, tendo em vista o que você colocou e tendo em vista o que se pode imaginar dessa coalizão, né? O que o judaísmo reformista pode estar enfrentando em breve? É muito complicado. A partir do momento que o governo deseja que as decisões dele não sejam limitadas, né? E você olha hoje quem é o governo, a composição, na minha opinião, parte ali da composição do governo é a escória da sociedade israelense, racistas, preconceituosos. Você tem uma pessoa como o chefe de polícia hoje de Israel, ele tinha na casa dele, né, na sala dele, a foto do Baruch Goldstein, que é um terrorista judeu que matou, salvo engano, 17 árabes na Marat Marpelá, que é o local onde Avraham e Sara estão enterrados. Ele considera essa pessoa um herói, ele é o chefe da polícia. Ele era ortodoxo. Haredi. E eu acho que podem vir leis muito que limitem, né, e que questionem o judaísmo reformista como uma corrente judaica aceita. Já era uma discussão forte antes, a questão da conversão, né? Valeu. Eu acho que isso pode ficar ainda pior. Aceitação de nacionalidade? Sim, mudar a lei do retorno, né? Existe essa possibilidade. Passar então André, depois Uran. Quem mais quer falar? Vamos só levantar. Edídia. Primeiro, Marcelão, obrigado. Foi uma quick aula magna, né? Então, rapidamente, no tempo que a gente tem aqui de montar um estudo, a gente conseguiu ter quase que uma aula magna completa, principalmente para a gente ficar longe aqui, poder ouvir com o olhar do direito e de quem mora lá, poder ajudar a gente a esclarecer. E aí eu fico imaginando que o Brasil já está nesse fracasso há muito tempo, apesar de ter a sua Constituição, de ter a lei que cuida da lei, etc. e tal, a gente está num fracasso executivo e legislativo, onde cada um legisla para si mesmo. Agora, em relação a Israel, o que eu fico me questionando é o quanto os ortodoxos, e aí quando ele pergunta dos reformistas, mas o quanto os ortodoxos podem, eu maliciosamente vou perguntar o quanto eles podem prejudicar esse processo todo, e se é que existe algum viés que possa vir dos ortodoxos para ajudar ou para ilustrar, iluminar que esse processo termine de uma forma positiva. Como é que você enxerga os ortodoxos lá? Eles fazem parte da coalizão, né? É engraçado que a gente fala de dois campos, né? O Raul não gosta muito das definições de direita e esquerda, mas a verdade é que a favor da reforma, como foi proposta, hoje você só tem o espectro da direita, né, em Israel. Contra a reforma, você tem esquerda, centro e direita. Existem religiosos e ortodoxos que também são contra a reforma e se pronunciam contra isso, mas não os integrantes do governo hoje. Porque uma das aspirações do viés político da ortodoxia, uma preocupação muito grande é a questão com o recrutamento para o exército, né? E eles acham que a partir do momento que você limita a crítica do judiciário às decisões
do executivo, vai ser mais fácil passar leis e normas que excluam esse público do Exército. Isso é uma questão muito importante para eles, e é uma cisão muito grande em Israel, porque, poxa, é uma sociedade muito baseada e ancorada no serviço militar, né? Então, você tem uma parcela, 20% do país não servindo. E, além disso, é no Exército que existe ali o contato entre as diversas camadas da sociedade, que existia muito mais antes e cada vez menos hoje. Mesmo os ortodoxos que servem o Exército ficam separados, isolados, não pode ter contato com mulheres, em eventos do Exército as mulheres não podem mais cantar quando existem ortodoxos presentes, porque seria... e aí eu acho que acirraria ainda mais esse choque que existe na sociedade. Sim, sim, é verdade, é verdade. Eu ia basicamente perguntar isso que ele perguntou sobre a questão dos ortodoxos dentro dessa coisa, mas eu queria vou só fazer um comentário. Aqui no Brasil tem uma Constituição, mas todo mundo usa quando interessa. Não segue exatamente o que está lá. Então, o fato de ter Constituição não significa que 100% será seguida. O negócio é fazer uma. Tem que ter uma para você organizar e não virar bagunça. E depois, lá, localmente, se briga para seguir ou não. Aqui o pior exemplo quando tem um interesse, usam. Quando não pode Constituição. Quando não tem interesse, ninguém fala no assunto. Não, com relação às leis do Brasil, Constituição, eu trouxe ali meu chefe ali, o William. Pode falar um pouco. Estou brincando aí. Sim, assim, tem uma Constituição e existe a regra do jogo, né? Para você mudar uma lei constitucional no Brasil, se eu não salvo engano, são 3/5 do Congresso. É mais difícil, você tem cláusulas pétreas, né? Artigos que não podem ser mudados. Não existe isso em Israel. Tudo pode mudar através de um procedimento simples. Tem 2 pessoas no Knesset em Israel. Uma se ausentou da votação e uma votou a favor de passar uma lei básica. A lei básica com caráter constitucional passou. Entendeu? Não existe uma regra do jogo, como existe aqui. Se o jogo é bem jogado aqui, aí é outra discussão. Mais alguém quer falar? Eu. Edília. A gente está vendo há meses as manifestações, né, nas ruas e cada vez maiores, acho que desde janeiro. Qual de fato é a força da população que está se manifestando contra essas decisões? Qual é a força? Quer dizer, de fato, o que a gente pode esperar disso, uma vez que toda semana o pessoal está lá, cada vez mais pessoas? Eu acho que tem muita força. Eu acho que a gente vai para a 37ª semana, 36ª semana. Todo sábado tem manifestação. Eu e Raul, a gente foi na primeira, e depois que eles viram que a gente estava lá, pegou embalo. O Raul está aqui, Eu acho que tem muita força. Isso dá também um amparo para o Poder Judiciário, eu acho, e para as instituições. Dá um amparo, né, uma base ali. Se tiver que cancelar leis, eles sabem que a sociedade está junto. Todo sábado, 100 mil pessoas, se você colocar proporcionalmente ao que é aqui no Brasil, seria, eu acho, eu não sei fazer essa conta, mas 1 milhão de pessoas todo sábado. É muito forte. E, Sheila, eu sou otimista, sim, na minha sensação. Eu acho que não passa mais, entendeu? Eles colocaram a proposta de reforma e a reação foi muito grande.
não é só a manifestação todo sábado, nos dias de semana, as greves, é também a questão do exército, né? Pessoas do exército falando que se essa reforma, esse pacote passar, eles não têm mais como servir ao exército de Israel. E aí há uma discussão se isso é válido ou não é válido, mas é fato que isso existe. Oi, Nenê. E eu sou otimista, eu acho que nessa Knesset atual, a proposta de reforma está estancada. Eles conseguiram passar essa lei do cancelamento do argumento de razoabilidade, que é uma lei importante, mas não é fundamental para a democracia. É bom que tenha, é ruim que tenha sido cancelado da forma que foi, sem consenso, mas não é o fim. Existem leis muito piores, como, por exemplo, a mudança da comissão de escolha de juízes, porque ali o que se tenta é desequilibrar. O governo teria uma maioria automática e aí escolheria os juízes. Não é só juiz da Suprema Corte, é todos os juízes, né? Primeira Corte, segunda instância, primeira instância, até órgãos administrativos. E aí eles poderiam botar pessoas que concordam mais com esse pensamento dele. Eu acho que por causa da reação que teve em Israel. E ainda tem a possibilidade do Poder Judiciário cancelar. E outra lei muito difícil que eles queriam passar é a Piskat Itgabrut, que é a cláusula de superação. Itgabrut vem de Gever, né, de macho, superar. Ter uma decisão da justiça, digamos, a justiça determinou que é permitido o casamento homossexual em Israel, digamos, e aí a Knesset teria o direito de fazer uma votação simples com 61 membros do parlamento e derrubar essa decisão judicial, né? É uma cláusula de superação na lei. Seriam duas leis muito ruins. Eu acho que elas não têm condições hoje de serem colocadas na mesa para votação. Posso estar enganado, mas espero que não. Então, em Israel, somente os casamentos judaicos ortodoxos são válidos civilmente. E como o judaísmo ortodoxo proíbe a homossexualidade, seria impossível um casamento homossexual ser válido civilmente em Israel. Mas, sendo que, vamos supor, e quanto à lei do retorno que você falou, os convertidos ao judaísmo, de acordo com a lei do retorno, os convertidos ao judaísmo reformista têm o direito de serem cidadãos do Estado de Israel. Só que eles não podem se casar civilmente em Israel porque a conversão reformista não é válida no judaísmo ortodoxo. Eles só vão poder casar em sinagogas reformistas, que não vão ser reconhecidos civilmente. E essa lei de que os ultra-ortodoxos, os Haredim, foram isentos do serviço militar até 2017, quando o serviço militar passou a ser obrigatório para eles. É isso. Você tem razão, né? Em Israel não é permitido o casamento homossexual. O casamento e separação em Israel são regidos através da lei ortodoxa. Mas é engraçado porque Israel foi um dos primeiros países a aceitar o casamento homossexual realizado fora de Israel, né? Porque como o casamento homossexual, digamos, no Canadá, ele tem um registro público, Israel, por causa das convenções entre os países, era obrigado a aceitar um documento público de outro país. Então, existe essa contradição. Dentro de Israel não pode, mas, ao mesmo tempo, nós fomos um dos primeiros países a aceitar o casamento homossexual e registrar esse casamento. Teve um caso famoso de dois homens canadenses que se casaram, pediram para registrar, o registro foi negado, eles apelaram para a Suprema Corte, e a Suprema Corte falou,
num casamento não foi em Israel. O casamento em Israel é sobre a lei ortodoxa e a gente aceita isso. Mas o casamento, eles estão botando só um documento público que a gente é obrigado a aceitar. E a mesma coisa com muita gente que não é ortodoxo ou que não quer casar sobre a égide ali da ortodoxia, vai para fora de Israel, casa, existe uma certidão emitida pelo poder público e é passível de registro. Com relação ao serviço militar, é o que você falou, teve uma lei que foi obrigado a servir, mas logo depois o executivo já colocou novos obstáculos, atrasando esse serviço militar, Mas o diminuindo governo que em paga partes o eles, né? escopo ali do número de soldados ortodoxos. Ou seja, nunca foi colocado, implementado na prática essa obrigação deles terem que servir, e agora existe todo o temor de que eles vão fazer uma nova lei excluindo os ortodoxos do serviço militar. Vocês não vão falar o nome? Você não tem dúvida? Marcelo, a gente está 9h40, a gente tenta terminar 9h30, mas realmente valeria até mais tempo, né? Na verdade, a ideia de falar sobre isso surgiu, o Gilberto deu essa sugestão um tempo atrás e a gente costurou isso com a tua vinda. O Raul falou, poxa, é o dia certo, e a gente está falando um pouco sobre isso. Recomendo também um artigo que saiu no GTA, no Jewish Telegraphic Agency, que coloca a Shoftim assim à luz dessa situação toda, quer dizer, que é necessário check and balance, o peso e contrapeso, porque eu concordo contigo, Ura, você pode olhar que a Constituição está sendo feita de acordo com a vontade do freguês, mas imagina se não tivesse, mais ainda, né? Então, antes a Constituição do que não a Constituição. E, bom, mais algumas palavras finais, Marcelo, assim, para encerrar. Só agradecer, um prazer inenarrável estar aqui entre amigos e família. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos fazer da Mercata Amazon, né? Estão aqui.